157 fatos sobre Minecraft que você provavelmente não sabia. Ao longo do ano cobrimos muitos fatos triviais do Minecraft, então hoje nos juntamos a Fatos em Bloco para ver alguns de nossos favoritos e alguns novos também. Não, o mágico analítico do YouTube me disse que ninguém jamais se inscreveu no canal com o dedo anular esquerdo e, honestamente, não sei por que alguém o faria. Mas se você estiver à altura desse desafio, coloque seu médico digitista no subbotão abaixo, é grátis e ajuda muito. Embora os aldeões nem sempre lhe ofereçam o melhor negócio, parece que eles estão sempre mais do que dispostos a lhe oferecer esse acordo, pois, como descobrimos, podemos ver neste post que os aldeões não têm espaço para negociação. E uma boa maneira de testar isso é usar duas pérolas Ender diferentes, enquanto se levanta na altura da construção. Jogue uma no chão e depois outra no céu. E assim quando você pousar e começar a negociar com o aldeão, você então ser teletransportado e você verá que nem interrompemos nossa negociação. E dado que outras interfaces de estação de trabalho geralmente têm uma variedade de baús ou mesas de trabalho. É estranho que seja esse o caso, mas também nos permite construir esse design legal que temos no gateway final. Então não estou reclamando. Na edição Bedrock, se você construísse um ciclo de pistões como este e os estendesse, então o que você verá, mesmo que seja confuso, é esse bug, onde você se teletransporta para x igual a 0 em... E embora essa seja uma falha muito grande e possa ser muito perigosa se usada incorretamente, também pode gerar algumas armadilhas ou pegadinhas engraçadas. Quero dizer, pense nisso. Você está apenas observando a máquina Redstone de fita de alimentação de bloco, e então, em um segundo, você é instantaneamente teletransportado para o meio do nada. Nenhuma explicação, nenhum feedback. É ótimo. Aqui vemos uma comparação entre uma linha completa de trilhos motorizados, em comparação com o que temos no oposto, ferrovia que você pode construir sem redstone mais eficiente. E a diferença aqui é que só usamos trilhos elétricos e trilhos ativadores quando precisamos, e depois os espaçamos com 30 trilhos regulares entre eles, o que pode ajudar você a economizar ouro se você não tiver aquela fazenda Pigland. Ainda. Mas devo dizer que, mesmo sabendo que ambos são igualmente rápidos, ainda assim nunca serei capaz de entender o fato de que ter trilhos totalmente alimentados, mas isso provavelmente é apenas para o meu eu mais jovem, construindo um monte de montanhas russas dessa maneira. Você já se perguntou quão grande é o final do Minecraft? Porque, sejamos honestos, não é exatamente algo que você possa encaixar na distância de renderização. É por isso que esta postagem do antigo pato no Reddit é particularmente interessante de ver. E para colocar isso em perspectiva, todos aqueles pontinhos pretos que vocês estão vendo ali embaixo são os pilares de obsidiana que se elevam sobre nós na ilha principal do fim. E se ampliarmos o quão pequeno parecemos aqui, bem, essa lacuna pode parecer fácil de cruzar na tela. Garanto que é tudo menos isso. E é por isso que normalmente usamos apenas os portais finais para ir do ponto A ao ponto B. Tentar fazer isso usando uma máquina voadora é simplesmente o pior. É impossível empilhar o ensopado em seu inventário, ou pelo menos seria, a menos que você tentasse algo assim, já que embora o ensopado em si não possa ser empilhado, todos os ingredientes dessa receita de artesanato são. Então, se você quiser empilhar 64 ensopados suspeitos dentro do seu inventário, tudo o que você precisa fazer é dedicar 4 slots, 64 dentes de leão, 64 cogumelos marrons, 64 vermelhos e 64 tiguelas, que nesse ponto eles deveriam apenas deixar o ensopado acumular até 16 em cada slot. Mas, talvez isso seja algo para aquela atualização de inventário que esperamos conseguir algum dia. Isto pode parecer um modelo 3 que colocamos em verde neste fundo de partículas, mas na verdade, e um programa conveniente, inteiramente, já que como mostra esta postagem do subreddit de comando do Minecraft, somos capazes de usar um script externo para pegar uma animação do Blender, e então traduzir cada vértice em sua posição e dados de cor em uma string de comandos de partículas, finalmente dando a você aquele Minecraft GF que todos esperávamos. E embora no passado tenhamos mostrado esta máquina de fazer hologramas aqui, posso dizer que mesmo enquanto olhava para ela, nunca imaginei algo tão animado quanto este. Isso é totalmente especial. Esta é a escada mais eficiente que você pode construir no Minecraft, e realmente, dizer que você pode construir isso é um equívoco. Claro, todos esses são blocos no Minecraft, e não há nada de particularmente especial nisso, mas quando você olha de perto, quanta sorte seria necessária para poder colocar o gotejamento e o bambu nesta exata parte do bloco que eles gerou. Sim, isso seria impossível, pelo menos não com a ajuda de comandos específicos de estado de bloco. Mas quando você constrói tudo e sobe com algo parecido com um cavalo, você pode ver que esta é realmente uma escada rápida, nos permitindo subir 8 quarteirões na vertical para cada quarteirão na horizontal, o que definitivamente não é tão bonito quanto uma escada em espiral, mas também é muito mais rápido de escalar. Acho que você sacrifica um pelo outro. Os blocos de pedra do Minecraft têm muitas variantes. O cortador de pedra irá ajudá-lo a descobrir isso, mas também é verdade que nenhum tipo de bloco OneST tem todas essas variantes diferentes. Claro, todos eles têm um básico, mas apenas alguns têm um polido. A maioria tem tijolos e cada vez menos tem variantes alternativas e especiais suaves. E quando você vê tudo isso exposto em um post como esse, fica um pouco insatisfatório. E tenho certeza de que é por isso que vários desenvolvedores de mod passaram por isso e preencheram as lacunas sozinhos. Há claramente um espaço em branco. Depende de você preenchê-lo na atualização 121, teremos muito mais itens de cobre para brincar. Estou mais focado no menu criativo simplesmente porque se você pesquisar cobre agora, já que agora há exatamente 9 itens de variação aqui, veremos tudo muito bem alinhado na pesquisa do menu criativo.
Sim, eu estaria mentindo se dissesse que não foi um pouco satisfatório de ver. Se você mora em um bioma frio, mas ainda quer ter uma fazenda, lembre-se de que se você usar folhas alagadas em vez de blocos de fontes de água em sua fazenda, elas ainda poderão hidratar suas plantações, mas a água vencerá. Não congele. E embora não seja exatamente água corrente, você realmente não precisava disso. Acho que isso funciona muito bem. Se você olhar mais de perto a parte superior da textura do bloco ósseo, poderá encontrar esse design oculto que começa a aparecer. E honestamente, a ideia de enfiar uma caveira dentro do bloco de osso talvez seja um pouco bárbara, mas também muito engraçada de se ver. Se você ficasse ao lado de um camelo e ligasse o hitbox no volume do camelô, então, se você só acertou um tiro com arco e flecha, mire na corcunda em vez de mim. É tudo o que estou dizendo. No início do desenvolvimento do diretor, foi revelado por King B. Dogs no Twitter que ele realmente queimaria quando fosse exposto à luz do sol, o que honestamente faz sentido. É uma criatura da escuridão profunda. Posso imaginar que não gostasse tanto da luz do sol. Mas acho que eles decidiram não fazer isso quando transformaram tudo em uma multidão cega. Quero dizer, você não consegue ouvir exatamente a luz, pelo menos não de forma perceptível. Então isso, junto com todos esses projetos antigos de guardas, foi deixado de lado antes que a arqueologia fosse 3 anos antes de seu lançamento inicial. E parece que uma das coisas que Mojang não conseguiu decidir foi como esse pincel deveria ser, já que ele teve 3 visuais diferentes desde que foi inicialmente lançado. Este, com cabo de cobre e oxidado. Esse que mais parecia um pincel. E finalmente, o design que vemos hoje. E, honestamente, estou feliz por não termos que nos preocupar com outra coisa, oxidando nosso cobre. Não quero exatamente ser atingido por um raio enquanto estiver segurando uma dessas coisas. Claramente, as texturas do Minecraft passaram por muitas mudanças ao longo dos anos. Mas, uma das mais estranhas é a aparência inicial das pranchas de madeira. Desde os tempos pré-clássicos do Minecraft, quando você criava seu carvalho e suas pranchas de carvalho, você teria obtido algo assim, que parece um pouco triste tanto na cor quanto na textura. Ficou ainda pior depois disso. Obtivemos essa textura onde parecia cinza, se é que havia alguma coisa. E isso pode ser bom para Deadwood, mas não é o tipo de coisa que quero usar para construir minha casa. E é por isso que acabou se tornando essa textura que conhecemos da edição clássica do Java. A primeira aparição da placa suspensa do Minecraft veio, na verdade, da filha de Agnes. Conforme revelado nos diários de desenvolvimento da Mojang para 120, Agnes revelou que o design inicial da placa suspensa veio desse desenho que vimos da filha de Agnes, que entre essa revelação e Jeb colocando ursos polares porque sua esposa gostava deles, eu acho que está claro que se você é um membro da família de Mojang, há uma chance diferente de 0 de que algo relacionado a você acabe no jogo. Honestamente, acho isso muito fofo. Você sabia que poderia haver uma 4ª variante do sapo? Porque olhando para a arte conceitual do sapo antes de ele ser adicionado, existia um sapo azul especial que poderia ter sido adicionado também. O que, se você me perguntar, é uma grande oportunidade perdida por não adicionar isso. Pelo menos poderia ter nos dado outra cor de luz de sapo, o que é sempre bom ter outro mesmo bloco que esse sapo não tenha sido adicionado. Pelo menos todos os que temos parecem muito melhores do que a textura original do sapo. Esse é horrível. Na edição Bedrock, se você colocar um tridente em um dispensador, ele será disparado como um projétil, o que é muito melhor do que o que acontece em Java por lá. Ele simplesmente cai como um item faria. Para aqueles que usam a edição Bedrock, considere adicionar isso em suas próximas construções ao Minecraft. Eles costumavam ter um tamanho de bloco completo, o que é diferente das entidades de baú de 14 pixels, com as quais estamos familiarizados hoje. E, como eles tinham o tamanho de um bloco inteiro, você deveria colocar coisas como tochas e pedras vermelhas em cima deles, o que infelizmente é algo que perdemos agora. Mas este velho baú teria parecido ridículo se você tem essa poção no Minecraft. Então talvez seja melhor termos a opção mais recente, porque no Minecraft Vanilla não há como criar essa poção. Mas se você usar isso, dê o comando para se dar uma poção sem tags NBT, tecnicamente não tem nenhum efeito de poção que a acompanhe. Mas mesmo que você não consiga obter esse item na sobrevivência, ainda há uma maneira de vê-lo, pois se você olhar o ícone da janela de avanço da cervejaria local, verá que é a mesma poção, tão desaparecido mas não esquecido. Por que o rabo desse lobo está girando? Não é uma falha, mas sim porque a cauda do lobo está ligada à sua saúde. Portanto, saúde baixa é igual a cauda mais baixa, mas o oposto também se aplica. Então, se você usar comandos para aumentar artificialmente a saúde do lobo, ele começará a girar assim. E felizmente ele não gira rápido o suficiente para o lobo se levantar e voar para longe. Quando a inclinação foi um problema real em nossas mãos, ela era originalmente chamada de peças de casco de tartaruga, o que não é tão surpreendente, é o que são. Mas depois que alguns jogadores apontaram que na verdade é um termo mais técnico usar a palavra skill, no passado era possível ele foi alterado o dragão Ender com bolas de neve, o que faz sentido para o incêndio. Mas é muito mais estranho ver isso acontecer contra o dragão e o Mojang. Concordo, já que a partir do instantâneo 15W32, ao dragão não sofre mais danos de bolas de neve. Mas não se preocupe, ainda vale a pena mantê-las por perto para remover os cristais finais. Na próxima vez que você tentar curar seus aldeões, certifique-se de tê-la em sua besta, pois usando uma flecha com ponta no efeito de fraqueza, em combinação com uma besta perfurante de 4, é tecnicamente possível curar 4 aldeões de uma vez. E melhor ainda, quando aquela flecha atinge uma parede, porque você tem um encantamento perfurante, você também pode pegá-la e reutilizá-la, proporcionando uma maneira violenta, mas talvez necessária,
de curar todos os seus aldeões de maneira barata. Assustador. Mas isso é ainda mais assustador, já que se você dedicasse um tempo para quebrar o bloco da cabeça de um jogador, você poderia olhar de perto e perceber que os efeitos das partículas ao quebrá-lo, são os mesmos das partículas de areia da alma. Acho que se chama areia da alma por um motivo. Nas versões mais antigas da mesma coisa que o crânio de Steve, era possível comprar o item Olho do Ender, e isso tornava o clérigo aldeão indispensável para speedruns, considerando que com essa troca, você nem precisava ir até o Nether para conseguir pó de chama para seus olhos de Ender. Mas, durante os instantâneos da edição Java 1.9, isso ficou equilibrado para que você não pudesse simplesmente pular essa parte integrante do jogo, o que é uma chatice, mas acho que os speedrunners estão indo muito bem sem ela. Podemos convocar um lobo especial chamado Marte, que é uma multidão tão rara que só existe na versão do 1º de abril da atualização de um bloco de cada vez. Mas, assim como o crachá especial para a variante de coelho chamada Brinde, isso oferece uma variante de cor diferente na pele de lobo padrão. E espero que isso sugira a adição de diferentes raças de lobos no futuro. Não seria a primeira vez que eles pegavam um artigo do 1º de abril e o tornavam oficial. Este é o líquen brilhante. E este é um bloco de líquen brilhante. Ou, com certeza, é o que parece. Mas o que realmente está acontecendo aqui é que, ao colocar um pedaço de líquen brilhante no chão e depois girá-lo com uma vareta de depuração, você terá o que parece ser um bloco de líquen. O mais interessante de tudo isso é que mesmo com todo esse brilho, o líquen não brilha mais. O que parece estranho. O cobre nunca chegou ao Minecraft. E só existiu em um instantâneo experimental do Alicerce por um curto período de tempo. Mas mesmo que tenha sido removido, se você usar algo como um pacote de dados deste usuário, existe uma maneira de reviver o item. Agora, infelizmente, esse mesmo pacote de dados não o torna muito útil, mas para ser justo, o item nunca foi. E provavelmente é por isso que foi removido. Se você colocar um camelo dentro de um carrinho de mina, ele começará a reproduzir sua animação indefinidamente, o que pode tornar esta máquina de movimento perpétuo mais barata de se fazer. É pelo menos o mais estranho que já vi. Mas se você tiver uma cela, também pode participar da diversão. Então, pelo menos não é, provavelmente já viu o padrão de Banner Globe. Não é o mais interessante visualmente, mas tem ramificações interessantes, pois se você considerar o fato de que é assim que o globo do Minecraft se parece, isso significaria que o mundo do Minecraft é quadrado e não redondo. Sinto muito, Mattbat, acho que sua teoria pode não ser verdadeira, pelo menos de acordo com o cartógrafo aldeão. O farol não deveria existir. Mas por causa de uma falha em um 7.4, havia uma maneira de obter um farol preto antes mesmo que o vidro pudesse mudar a cor do farol. Se você colocar 4 lãs pretas ao redor de um farol e, em seguida, usar um relógio redstone e pistões para empurrar os blocos por cima, aí está, um farol preto antes mesmo de você ter um... Este não é um aldeão. Mas eu não culparia você se pensasse assim. Mas sim, esse mob é chamado de NPC e só existe na edição educacional. Embora eles compartilhem muitas semelhanças visuais com o aldeão, eles são na verdade uma multidão que existe apenas para que os criadores de mapas façam qualificações especiais, como ter pop-ups de texto ou até mesmo botões para pressionar que invocam comandos diferentes. É muito legal, você chamaria mas se você não adicioná-los, embora hoje eles não terão IA de melão e serão basicamente inúteis. Antes do Snapshot 18W20B, ele era conhecido nos arquivos do jogo como melão salpicado, o que não parece muito apetitoso, mas a palavra brilhante também não, pensando usando alçapões e púlpitos. Porque da forma como os blocos são renderizados, se você colocar um alçapão no topo de um bloco de púlpito como este, e em seguida adicionar um livro a esse púlpito, as páginas irão aparecer na parte superior do alçapão, fazendo com que pareça que você tem uma seta que aponta os jogadores na direção certa, o que é definitivamente uma descoberta interessante, e é uma maneira legal de adicionar uma dica sutil aos seus amigos na próxima vez que eles se perderem no seu servidor. Atualização de um bloco de cada vez. Se você convocasse um golem de ferro usando esse nome especial, notaria que Billy Pertence tem os braços permanentemente estendidos no ar. O que na verdade é uma referência para um dos desenvolvedores que trabalha no Minecraft, que é uma forma de OD ser memorizado. Mas não é como se o crachá do jantar fizesse mais sentido. De qualquer forma, esta foi a falha de duplicação mais simples da história do Minecraft. Em 1.8, havia um bug onde se você jogasse itens no chão e depois saísse assim que os pegasse de volta, você voltaria e veria o dobro dos itens, o que significava que você poderia repetir o processo de novo e de novo. Você entendeu? Embora agora uma verdadeira fabricar bambu e blocos de defesa como este, infelizmente essas cercas sempre serão mais grossas do que a própria haste do bambu. Mas, novamente, isso só será perceptível se você conseguir alinhá-lo, porque o bambu também é deslocado aleatoriamente quando você o coloca. Então, realmente, o que parece ser uma ótima combinação é tudo menos isso. Então, se você quiser que ele fique alinhado, você só terá que quebrar o talo de bambu e transformá-lo em tudo o que você está construindo. Se empurrarmos este gato de um penhasco, nada acontece, e felizmente caso contrário seria um assassino. Mas a ideia por trás disso é que os gatos tendem a cair de pé. E é por isso que os gatos no Minecraft não apenas não sofrem danos de queda, mas mesmo que caiam em um espeto de gotejamento, eles ainda não se machucarão, o que é um ótimo negócio. É difícil dizer que não estou com ciúmes. Quando foi adicionado pela primeira vez, o Netherstar poderia ser destruído pelas explosões do Murchar, o que significa que às vezes você derrotaria o chefe e não conseguiria encontrar a recompensa. Mas agora é resistente a explosões. Na edição Bedrock, que não pode nem ser manter papagaios no ombro ao voar com um Elytra. Ou melhor, devo dizer, você os mantém onde seus ombros deveriam estar. Já que quando você olha desse ângulo, realmente parece que eles estão pairando no lugar, o que é um pouco peculiar. Mas eles somos pelo menos mais leais do que aqueles da edição Java, que abandonam você quando você começa a ganhar algum tipo de velocidade. Este item quebra blocos mais rápido do que uma pá de eficiência 5 aceleração 2.
Você realmente não consegue vencer uma tocha quando se trata de quebrar blocos gravitacionais. Como você pode ver claramente nesta comparação, mesmo com vantagem, a pá ainda perde para a tocha, tornando esta sem dúvida a melhor opção. Sem mencionar que agora é substancialmente mais barato, você não deveria ser capaz de colocar tochas neles. Mas no Minecraft Alpha, se você alterasse sua configuração gráfica para brincar com texturas rápidas, então você poderia colocar uma tocha contra o bloco, mesmo se você mudasse de volta para Chic. Mas não tente inventá-lo primeiro, porque isso simplesmente travaria o jogo. E embora nenhuma das opções gráficas permita que isso funcione hoje em dia, você sempre pode fazer isso com o comando setBlock. Você sabia que trepadeiras são alienígenas? Bem, nem todos. Mas este certamente é, já que graças a um experimento feito pela Universidade de Southampton, os alunos conseguiram enviar pertences pessoais para o espaço. E um desses estudantes enviou uma trepadeira. Então, quando você olhar para o espaço, saiba que em algum lugar lá fora havia uma trepadeira e, felizmente, ela não explodiu. Se você ainda não achava que o Skull Trigger era um bloco isso não seria um fato tão divertido, talvez isso o convença. Porque, ao que parece, o bloco foi originalmente projetado após inspiração na laringe humana. Essa é a parte da garganta que realmente faz barulho quando você grita. O que faz sentido quando você pensa sobre isso, mas também é muito assustador pensar em seus blocos se transformando em algum tipo de massa viva. Não sei, isso me deixa estranho. Obviamente você não deveria quebrar uma mesa de trabalho com sua picareta, mas até mesmo Mojang quer que você saiba desse fato, considerando que se você usar suas ferramentas onde não deveria, isso causará o dobro do dano de durabilidade ao dito ferramenta. O que significa que não é apenas um desperdício, é um desperdício duplo. E considerando que certas ferramentas nem funcionam melhor do que o seu punho neste exemplo, é realmente melhor rolar para um local diferente, salvando suas ferramentas e você mesmo de uma dor de cabeça. Você pode matar todo esse lote de porquinhos zumbificados sem que nenhum deles fique com raiva. Você só precisa ser preciso, pois se você matar esse mob com um golpe, ele não terá a chance de atualizar a etiqueta de agressão universal dos outros monstros. Isso significa que com uma arma forte o suficiente e um acerto crítico, você não precisa se preocupar em perturbar o bando. Se você estiver jogando em um servidor de Minecraft, preste atenção nos blocos de cactos, pois se você estiver andando em um deserto, observe que a maioria dos cactos estão próximos ou tem um bloco de altura. Então isso significa que você provavelmente encontrou novas terras, porque caso contrário, se alguém estivesse lá, teria carregado os pedaços e os cactos teriam crescido um pouco. O que é uma maneira prática de saber se você está descobrindo novas terras, e o golem ou apenas podem não ter vencido a votação da multidão, mas ainda estão no Minecraft. Porque na edição Bedrock, foi adicionado um pacote especial de skins gratuito, que permitia escolher entre diferentes roupas para as 12 skins diferentes, incluindo o malandro, o farejador e o golem resistente. Portanto, está muito longe de os mobs realmente estarem no jogo, mas é muito melhor do que alguns dos outros perdedores de votos da máfia conseguiram. Veja porque a canalização é o encantamento mais maligno que você pode usar no Minecraft. Porque se você colocar isso em seu tridente e depois matar um de seus amigos ou inimigos, ao morrer, todos os seus itens serão excluídos do inventário, o que sem dúvida é devastador. Então, se você não foi capaz de enganar seu amigo para que ele colocasse o desaparecimento cursivo nas coisas dele, então acho que você poderia fazer isso. Você provavelmente já viu esse item antes, mas não desaparecimento com o uso de comandos. Você pode obter um livro de conhecimento físico como este. E ao usar esse item, ele dará ao jogador acesso a novas receitas para experimentar com o outro livro de conhecimento verde, como os nenúfares que você encontra na tela de elaboração. Se você correr em cima de uma fileira deles, notará que as partículas que você emite dos pés são na verdade partículas de água em vez de nenúfares, o que eu realmente acho faz sentido. É como se seus pés estivessem espirrando água, em vez de espirrar partes da Vitória Régia. O dragão Ender não cospe fogo, mas tem aspecto de fogo. E você verá que se tentar atirar em um dragão empoleirado com um arco e flecha desta vez, em vez de suas flechas colidirem, elas simplesmente ricochetearão. E apenas no caso de suas flechas ricochetearem, não ser motivo suficiente para parar o fogo, torna realmente óbvio cortá-lo. Por um breve período no Minecraft Java, houve um tempo em que você era capaz de fabricar armaduras e celas para cavalos. E curiosamente, havia um item único apenas para montar o cavalo com esta cela. O que significa que mesmo que você fizesse todo o esforço para conseguir 5 lingotes de couro e 3 lingotes de ferro, você não poderia usá-lo em um porco. E ainda mais estranho, é que podia ser empilhado até 32, mas o que mais uma vez o tornava único, ou as receitas de criação de armaduras para cavalos de serem corrigidas do jogo logo depois. Quão raro seria conseguir todos os crânios murchados de uma só vez? Se você fizer as contas para obter 3 quedas de crânio de esqueleto murcho seguidas, seria uma chance em 64,0. Essa é uma chance de 0, 0 e 15%. Ou, em outras palavras, altamente improvável. Obviamente, os piglins não existem, mas seus efeitos sonoros vêm de um tipo especial de porco sueco, o Lindorutsvin, que quando você lê isso em voz alta, é fácil ver por que eles usaram o nome piglin, mesmo com o Google Tradutor. Diga isso por causa da forma como os hitboxes funcionam. Se você colocar um suporte de armadura em cima de um bloco e depois deixá-lo cair em um poste de cerca, ele simplesmente flutuará no lugar, o que nos dará um resultado bastante estranho. Isso é especialmente estranho quando você considera que os suportes de armadura não flutuam em lajes, você pode não ter notado isso, ou mesmo não sei quando você teria visto isso. Mas se você ficar ao lado de um grão de cacau e deixá-lo crescer, é verdade que, à medida que o grão de croco fica maior, ele empurrará o jogador para o modo rastejante. Dessa forma, você não vai sufocar quando estiver próximo. Mas por que você estaria esperando ao lado de um grão de cacau para crescer de qualquer maneira? Não tenho ideia. O diretor é uma multidão forte. Mas quão forte é isso? Bem,
É tão forte que se você somar a saúde do dragão Ender e do Murchar combinados, é quantos corações o diretor tem, pessoal. São 250 corações saudáveis para este diretor. Então você se lembra do fato de que o murchamento na rocha tem 300 corações. E, desculpe a todos os jogadores de rock por aí, parece terrível lidar com isso. Mesmo que a única maneira de criar uma magnetita seja usar um lingote netherite. Infelizmente este bloco caro não é imune ao fogo ou à lava da mesma forma que netherite. Não é como se apenas a pedra queimasse e você recuperasse o lingote de netherita, a coisa toda desaparece. O que poderia ser uma grande tragédia se você deixasse cair um desses no fundo. Se você for encantar seu arco e optar por um encantamento de nível 1, então se você não tiver estantes de livros por perto, sempre o encantamento de primeiro nível 1, experimente isso em quantos arcos você quiser. Você não receberá mais nada, o que pode ser útil. Se você está procurando um encantamento de baixa potência no PVP, é melhor ter um poder em seu arco em vez de um inquebrável. Portanto, prefiro a opção mais barata e simples neste caso. Certo, teste rápido. Você já ouviu falar da multidão do Minecraft, a faísca? Se ainda não o fez, provavelmente não olhou os arquivos do jogo, considerando que só existe a bala do Shulker chamada Spark. Mas fora isso, como você saberia disso? Não é como se aparecesse com um crachá ou algo assim, mas pronto. Agora você tem algo para sua próxima noite de curiosidade sobre Minecraft. Você nunca notaria isso no jogo normal, mas um M-Crystal final é capaz de curar vários dragões Ender de uma vez. Isso se torna rapidamente perceptível quando você invoca vários dragões, enquanto o cristal divide diferentes feixes para curar os dragões. No fundo de um leito de rio próximo, usando blocos de lama, essa fileira de lama cancelará a animação de natação, permitindo que você corra normalmente sob a água. E isso se deve ao fato de que a lama deixa você um pixel abaixo dentro do bloco. Então você não está realmente correndo na água, você está correndo na lama. A razão pela qual comerciantes errantes foram adicionados ao Minecraft foi por causa da inspiração de outros RPGs, e um dos designers do jogo até confirma. Isso no artigo Conhece o Comerciante Errante. E é por isso que você pode encontrar esses lugares incrivelmente perigosos, já que eles foram feitos para ajudar a oferecer a você algum tipo de item de cura, como fazem nos RPGs. Embora seja difícil dizer que seus itens são quase tão desejáveis quanto os encontrados em outros do resto do conjunto de armadura de couro, as botas de couro são a única peça que tem o mesmo nome dos outros conjuntos de armadura. Já que o capacete de couro é chamado de boné, o peitoral de couro é uma túnica, e as leggings de couro são chamadas de calças, porque embora possa parecer útil compactar seus 9 Netherwort em um bloco Netherwort, ao contrário de outros blocos de material compactado, ele não pode ser trabalhado de volta ao seu material base. E considerando o fato de que você é capaz de obter esses blocos das árvores vermelhas, eu diria que é melhor guardar sua outra ala para sua fazenda de poções. Já haverá bastante oferta destes ao contrário, mas não no Minecraft. E você verá isso quando tentar usar uma pederneira e aço, já que tentar acender um bloco de gelo aqui não resultará em nenhum fogo visível. Mas o que é ainda mais embaraçoso é que esta tentativa fracassada ainda desperdiçará a durabilidade da pederneira no Minecraft durante a atualização selvagem. Ele foi originalmente planejado para a atualização do Nether, embora naquela época fosse chamado de Wisp e tivesse uma aparência muito diferente. Mesmo quando ele foi renomeado para a lei e foi planejado para ser adicionado, poderia ter havido cores diferentes que vimos para o esfregão. Você pode encontrar um sinal amarelo que aparece no trailer do Minecraft Legends. Então acho que a ideia ainda está lá. Nos arquivos do jogo, o coração do mar na verdade tem um nome diferente, e se você for procurá-lo, verá que em algum momento de seu desenvolvimento, o coração do mar deve ter sido chamado de Núcleo Nautilus, que faz sentido, considerando que você precisa usá-lo em combinação com conchas do Nautilus para obter um conduíte. Então não é como se eles tivessem feito um salto louco ao mudar o nome, mas, considerando o fato de que Nautilus normalmente se refere a algum tipo de molusco, isso faz você se perguntar se isso deveria ser largado por uma multidão. Se você colocar um bloco de notas em cima de uma placa, essa placa mudará o som do bloco de notas, mesmo que visualmente não pareça que eles estão se tocando, o que faz mais sentido se a placa for colocada na metade superior. Mas para uma laje inferior como esta, embora você obtenha o máximo de experiência cozinhando detritos antigos em uma fornalha, você sabe que isso lhe dá menos experiência. Bem, com certeza se você está cozinhando sua fruta do refrão ou algas em uma fornalha como uma fazenda de XP, você está perdendo seu tempo, considerando que esses itens podem lhe dar uma média de pontos de experiência 0,1. E às vezes isso significa que eles não lhe darão nenhum XP. E considerando que algas secas nem são uma boa fonte de alimento, você não acha que vale a pena fazer isso no primeiro momento? Não diga que não avisei, mas se você fizer sua raposa segurar uma caveira murcha na boca, você notará que parece que a raposa tem barba. Ou, se isso não for para você, faça com que ele contenha um sensor oculto. E isso vai parecer um cavanhaque. Só existe na edição Bedrock. Já que no passado, se você tivesse uma palheta de toque de seda e conseguisse quebrar uma fornalha enquanto ela estava fundindo, você ficaria com um item único chamado fornalha acesa. Embora não se engane, isso definitivamente não é intencional, considerando que quando você passou o mouse sobre o item em seu inventário, o nome tinha um sublinhado como se aparecesse nos arquivos do jogo. Este é provavelmente por isso que isso foi corrigido em primeiro lugar, Guardião Ancião. Apenas para a edição Bedrock, esse mob secreto só pode ser gerado usando o comando convocar. Mas o que isso faz? Bem, claramente não muito. Ele nem tem textura, e tudo o que você consegue ver é sua sombra. Estranho. Mojang fez essa textura parecer ainda pior. Mas esse era o ponto.
já que a partir da atualização de textura de 114, o olho de aranha fermentado mudou para parecer muito mais pegajoso de resina, mas provavelmente corresponde a como seria uma mistura de olhos de aranha, cogumelos e açúcar no mundo real. Se você for capaz de chegar bem perto do nariz de um camelo, você notará que quando você olha para ele, ele realmente parece combinar com a textura de um crânio murcho, que com a resolução do Minecraft, é difícil dizer se isso foi intencional ou apenas a única maneira de fazer o nariz de um camelo parecer certo, mas intencional ou não, ainda é um armazenamento engraçado. Por que essa diferença como você notará, se você colocar um bloco de notas em cima de uma porta de carvalho, o som reproduzido pelo bloco de notas mudará. Mas coloque-o em cima de uma porta de ferro. Nenhuma mudança. No mínimo, você esperaria que ele tocasse o mesmo tipo de instrumento que o bloco de ferro, ou seja, o xilofone de ferro. E isso teria sido melhor de qualquer maneira, porque uma porta de ferro é muito mais barata que um bloco de ferro. Especialmente quando você compra 3 delas. O funil do minecart tem uma textura ligeiramente diferente, ao contrário dos outros. E não apenas por cima. Mas se você olhar para o fundo, verá que a parte do funil do minecart realmente aparece no fundo. O que faz sentido. Caso contrário, os itens simplesmente encheriam a bácia. E isso não parece muito útil. Mas se você não olhasse deste ponto, acho que nenhum de nós teria notado, se você acendesse seu pedaço de TNT no ar e o deixasse cair, até que ponto ele poderia cair antes de explodir? Depois de executar este teste, você pode ver que são necessários 72 blocos antes que o TNT exploda. Então, tome isso como uma lição antes de construir sua próxima máquina voadora. Se você for muito alto, antes suas bombas não conseguirão atingir a base do seu amigo abaixo. Observe as aspas. Porque esses modelos especiais estavam apenas nos snapshots da edição Java para a atualização do 1º de abril. E na verdade eram apenas vacas e porcos retexturizados, o que era uma boa piada. Mas logo depois, Mojang trabalhou com o Dr. Jark para adicionar cavalos adequados ao jogo. E felizmente, eles não eram assim. Mojang diz que nunca adicionarão cadeiras ao Minecraft. Mas isso não é verdade, já que na versão InFdev do Minecraft, existia uma textura de cadeira dentro dos blocos do jogo, embora isso nunca tenha sido totalmente codificado. Então suponho que isso significa Mojang também está dizendo a verdade. Vamos chamar isso de iluminar seu iglu sem transformá-lo em desperdício de água. Já que embora seja verdade que coisas como glowstone e tochas vão derreter a neve, se você usar tochas de pó redstone, ou mesmo velas e tochas de alma, nenhuma delas derreterá seu gelo ou neve, dando-lhe a maneira perfeita de iluminar sua fortaleza de solidão, e também manterá-a como uma fortaleza de solidão, certificando-se de que nenhum você não precisará dele para aparecer dentro já que esta não é uma laje de carvalho comum, mas em vez disso, é um item secreto chamado laje de carvalho petrificado, e só existe em mundos legados antigos ou usando comandos para gerá-lo. E a diferença é que para estes você não colhe com machado, mas sim com picareta. O que acontece se você sentir cheiro de cogumelos? Bem, em todas as outras versões, nada. Você nem precisa cozinhá-los para o ensopado de cogumelos. Mas no Pocket Edition costumava ser possível cheirar cogumelos vermelhos para obter, bem, corante vermelho, o que parece muito trabalhoso, considerando que você poderia simplesmente criar uma rosa e obter os mesmos resultados nas versões atuais do Minecraft. Não há como o dragão Ender derrotar o diretor, e isso faz com que o maior chefe do Minecraft realmente considerando que com guardas suficientes, você já foi capaz de tirar o dragão Ender completamente do curso, fazendo com que o chefe final do Minecraft parecesse muito mais uma reflexão tardia. Embora as cabras no Minecraft tenham tendência a quebrar os chifres quando batem em uma parede, isso não se baseia em nada da vida real, porque a verdade é que os chifres das cabras são na verdade uma parte do crânio do animal. Então se eles quebrassem fora, a cabra teria problemas esse comportamento no Minecraft se assemelha muito mais a um cervo com seus chifres. Se você está tentando se esconder de seus inimigos, considere criar um baú ou um sinal, já que eles são renderizados de forma diferente dos blocos típicos. Se você estiver atrás de um, seu crachá não será renderizado normalmente. Isso lhe dá uma maneira de se esconder da concorrência sem manter pressionada a tecla honestamente, o que é melhor encantado não deveria existir porque é encantado com, bem, nada. E a única maneira de obter um item tão ilegal é usando este comando para obter um livro encantado sem outras tags NBT. E aí está. É encantado, mas inútil. Os trilhos se comportam de maneira estranha, mas você terá que ouvi-los com atenção para perceber isso, pois ao passar sobre os trilhos colocados no chão, será reproduzido o efeito sonoro do bloco sob o trilho. Mas se você apenas caminhar ou pular em cima dos trilhos, três pederneiras costumavam parecer 3D. E se você estudasse de perto, poderia ver que o item tinha uma textura brilhante. Mas tudo isso mudou no instantâneo 18W43A, onde o item de sílex foi alterado para ser um pouco maior. Essa mesma textura brilhante parecia ter desaparecido, fazendo com que parecesse muito com um diamante do Minecraft e muito mais chato. Você pode não perceber agora, mas quando as trepadeiras foram adicionadas ao Minecraft, elas foram que a textura original da trepadeira realmente combinava com a textura da grama alfa que podemos ver aqui. Então, ao lado da folhagem padrão, esses mobs assustadores realmente desapareceram no fundo e tornaram ainda mais difícil tentar escolher um deles durante a versão inicial. Mas à medida que as texturas foram atualizadas e os mapas de cores da grama mudaram, as trepadeiras permaneceram as mesmas para eles. Agora eles se destacam como um polegar machucado. Este já foi um dos blocos mais raros do Minecraft, pelo menos um dos mais raros de encontrar, porque antes da versão 1, 8 tijolos cinzelados não tinham nenhum tipo de receita de artesanato. Portanto, a única maneira de encontrar um desses, fora do menu, do modo criativo, seria dentro de um templo na selva, o que por si só
é raro. Então você terá que percorrer uma grande jornada de selva, apenas para construir um desses em seu mundo. E felizmente, agora eles têm uma receita de artesanato. Mas rastrear os tijolos de pedra cinzelados não é o único aborrecimento, já que devido ao fato de as texturas do Minecraft serem 16 por 16, esse padrão estava fadado a ter alguma assimetria. E seria por isso que o centro deste bloco não está realmente no centro. Se você veja, você não será capaz de deixar de vê-lo. E infelizmente, uma parede de paralelepípedos como essa não facilita a visualização. Assim como os tijolos cinzelados, as algas secas também não são simétricas, e infelizmente, a corda amarrada ao redor do bloco de algas secas é deslocada em um pixel. O que fica realmente perceptível, assim que você também não acha que as algas secas sejam o bloco mais popular que existe. Então provavelmente você não notará isso no dia a dia. Na base rochosa, as maçãs douradas são substancialmente melhores do que em Java. Nesta versão, uma maçã dourada encantada oferece o efeito de regeneração 5, em vez de apenas regeneração 2. Na edição Java, porém, com quantas maneiras aleatórias existem de sofrer danos na rocha, a geração extra pode ser mais apreciada no chão em uma ordem específica. Então você notará que assim que tentar pegá-los, os itens entrarão em seu inventário exatamente na mesma ordem em que você os jogou no chão. E isso se torna instantaneamente perceptível quando você coloca algo como PVP e precisa jogar diferentes itens no chão para tentar organizar seu inventário em jogos vorazes. Então, se você esqueceu de pegar aquele par de leggings de cota de malha da primeira vez, não se preocupe, o ciclo voltará e tudo ficará claro. Nos instantâneos experimentais de 120, digitar o comando para invocar um morcego daria isso a você. O morcego ficará de cabeça para baixo, mesmo enquanto flutua no ar. E surpreendentemente, esse comportamento estranho faz com que a multidão tenha alguns problemas, tornando os morcegos ainda mais inúteis do que pela primeira vez ao Minecraft. Parecia muito diferente, já que o conceito original do afogamento parecia uma mistura meio esqueleto, meio zumbi, o que não só é muito mais assustador, mas também combina muito bem com a sujeira que você vê no fundo do leito do rio. Embora eu suponha que faça sentido porque foi alterado, porque parece um pouco sangrento para o Minecraft, mas funcionou para o pigmento zumbi, então se de alguma forma você conseguir água dentro da dimensão inferior na edição Bedrock, então devido à forma como os biomas são revestidos, a água ficará vermelha. O que é estranho que eles tenham tanta diferença entre o básico e o Java dessa forma. Mas como não é uma característica intencional ter água no fundo, estou realmente surpreso que eles tenham se esforçado para mudar a cor em primeiro lugar. Quando a lava se espalha, ela pode acionar um gancho de arame, o que permite algumas armadilhas bem criativas se você for desonesto o suficiente. Mas tenha em mente que este é um acordo único, já que a lava quebrará a corda e os ganchos do arame no processo. Então se você for usá-lo, certifique-se de que ele os mate na primeira tentativa na edição de bolso. A maneira como eles costumavam obtê-los era elaborando-os junto com um saco de tinta, uma tinta vermelha e um amarelo leão, que é uma visão realmente peculiar de se ver. Sair assim. Mas acho que a ideia era que você estava tentando misturar diferentes corantes para obter uma cor acastanhada. E isso faz sentido. Mas obter os próprios grãos de cacau parece tão estranho. E você pode ver por que eles consertaram isso. O Minecraft não tem dominó, mas tem cartazes pendurados. E o que podemos fazer com eles é ter uma placa suspensa apoiada embaixo de outra placa suspensa. Então, se você levar isso ao extremo lógico, você pode ter toda uma cadeia dessas coisas partindo apenas de um suporte de sinalização pendurado. Então, basta quebrar um desses e toda aquela corrente de dominó desmorona. A essa altura, todos estão familiarizados com o mob mais raro do Minecraft. Mas esse mob também pode ser muito raro, considerando que há apenas uma rara chance de uma raposa ártica aparecer em um bioma de tigre nevado, e em seguida adicionar mais 5 chances. Daquela raposa sendo uma variante bebê, e chega ao ponto em que se você encontrar uma dessas e comprar um bilhete de loteria, sua sorte é muito boa. Por alguma razão, embora seja esse o caso, sino são mais altos na edição Java do que na rocha. O que eu sei é que se você tocar o sino abaixo deste vídeo, ficaria muito grato. Esta flor parece ilegal, mas costumava aparecer na versão 1.8. E a razão para essa visão estranha é que quando o jogo gera onde as plantas deveriam estar no bioma do avião, ele faz isso antes que as poças sejam realmente geradas no mundo. Assim, embora possa ter pensado que deveria haver uma flor ali, quando mais tarde decide que deveria haver um lago ali também, ele exclui o bloco de grama. E agora você tem esse fluxo, colocando uma flor assim, o que é estranho, mas na verdade é muito mais próximo de como o item é renderizado quando você o coloca no chão, o que acaba sendo uma boa coincidência, mesmo que fosse um erro no golem de ferro, e este é o golem do amor. Se você juntar 4 blocos de ferro e uma abóbora esculpida em cima, você obterá o golem do amor. Encontrado exclusivamente na atualização de Amor e Abraços. Este mob especial pretende ser uma manifestação do amor do aldeão, e essa é provavelmente a razão pela qual ele é passivo com qualquer jogador, ou mesmo com mobs hostis. Mas para ser justo, que sim, também não podemos atacar mobs nesta atualização de piada, então pelo menos não está sozinho. Ao contrário de nós, as flechas não diminuem a velocidade ao passar por teias de aranha. Nem bolas de neve ou pérolas renderizadas, o que pode significar apenas que o caminho mais rápido para passar por uma armadilha de teias de aranha acha que é o mob mais forte do Minecraft tempo com uma espada. Embora possa parecer o diretor, considerando que são necessários apenas 3 golpes para matá-lo com uma armadura encantada, Netherite completa, a coroa para isso iria na verdade para uma trepadeira carregada. Considerando que em dificuldades difíceis, isso pode causar 127 danos. E para isso você provavelmente deseja ter um bom conjunto de armadura de proteção. Este aldeão nunca foi visto no Minecraft. Ou pelo menos se você acessar os arquivos como chamada de backup. Com certeza há uma textura não utilizada para a multidão de aldeões furiosos, com olhos vermelhos e sobrancelhas irritadas.
E mesmo que os aldeões ainda possam ficar bravos no jogo, se você der um soco neles, mesmo com todas essas partículas, ainda não será tão intimidante quanto você consegue identificar a diferença entre esta besta e esta aqui? Se você não puder, não se preocupe. Você não deveria. Embora seja possível saber a diferença entre uma besta com fogos de artifício e outra com uma flecha enquanto eles estão em sua barra quente, essa mudança de sprite não aparece. Se você não possui materiais extras para fazer uma moldura de item, é possível nomear seu baú desta forma, pois qualquer item de container manterá seu nome na tela da interface do usuário. Se você os nomeasse em uma bigorna, e considerando que você pode nomear uma pilha inteira deles de uma vez, poderia ser bem barato no geral. No mínimo, é apenas uma maneira fácil de enviar uma mensagem engraçada para seu amigo, e se perguntar se ele notará isso, é possível adicionar qualquer encantamento que desejar a qualquer item, incluindo itens que não podem ser encantados normalmente, o que significa que se você realmente quiser, poderá conseguir um balde de água com aspecto de fogo, que não faz muito sentido, mas pelo menos você está oferecendo o problema e a solução. É impossível virar uma lula de cabeça para baixo com um crachá de osso de jantar. Agora não se engane, você ainda pode nomear um osso de jantar de lula ou grumo, mas não verá nenhuma diferença visual. Mesmo Mojang não sabe qual é o caminho certo para essa multidão. É tão bobo, esse ajuste de textura foi pequeno, mas fez uma grande diferença, porque quando Mojang adicionou observadores pela primeira vez, suas setas costumavam apontar na outra direção, o que é definitivamente confuso de ver quando você olha para trás hoje em dia. Mas deve ter sido confuso na época, já que logo depois eles inverteriam a textura da flecha para que ela correspondesse ao que é hoje. Então por que existe um ovo de desova para ela? A verdade é que a máscara não é um novo mob secreto, mas na verdade é que esse sprite é a textura base que Mojang usa para mudar a cor das outras texturas do ovo de desova. Supondo que isso significa que teremos que procurar conhecimentos ocultos em outro lugar. Não funda seus detritos antigos, mas sim guarde-os para suas máquinas redstone. Os detritos antigos têm a mesma resistência à explosão que a obsidiana, mas ao contrário da obsidiana, um pistão, podemos mover os nossos máquinas como esta não só possíveis, mas também altamente eficazes. Além disso, se você considerar a vantagem de ter um túnel, vale a pena perder alguns estágios de desenvolvimento do Minecraft. O machado parecia um pouco diferente desde o Minecraft. Em Dev, a textura do machado era dupla face, como um machado de batalha, o que parece bastante impraticável quando você está apenas tentando derrubar uma árvore que está bem na sua frente. Provavelmente é por isso que a textura foi alterada apenas alguns dias depois, e depois alterada novamente, garrafas de modo que ficasse voltada para o outro lado que agora conhecemos. É assim que você os consegue em primeiro lugar. Mas com essas mesmas 4 garrafas de vidro, você pode colocar os blocos de mel de volta na garrafa. Esta é talvez a maneira mais estranha de armazenar seu mel. E o fato de que isso pode ser desfeito enquanto os blocos de Netherworth, se você não tiver uma bússola, parece ainda mais estranho algumas abóboras. Por mais louco que possa parecer, o caule da abóbora é sempre renderizado de forma que fique voltado para noroeste. E aí está. Mesmo que você não tenha uma estrela do norte, você basicamente tem uma abóbora do norte. Então, se você sabe em que direção está sua base, isso pelo menos o ajudará a voltar ao caminho certo, o que é particularmente útil se você não tiver algo como a tela de depuração. Se você está jogando no alicerce, esse mob do Minecraft não tem IA, e a razão para isso é porque esse é o seu trabalho. Veja, na edição educacional do Minecraft, esse robô chamado Agente é um mob projetado especificamente para ensinar os jogadores a codificar. E com isso você pode ensinar esse mob a fazer coisas diferentes, como colher suas plantações, colocar blocos e uma série de outras coisas, o que é muito mais legal do que apenas olhar para o Microsoft Visual Studio. Quando a armadura foi adicionada pela primeira vez ao Minecraft, parecia assim porque em 13 de agosto de 2009, Notch adicionou uma armadura de placas ao clássico da edição Java, o que me parece como se você tentasse fazer uma armadura de ferro com Smoothstone. Mas seria assim se o jogador o usasse. E eles até testaram para ver como ficaria em zumbis ou esqueletos. Embora quando adicionado pela primeira vez fosse puramente cosmético, e não tivesse água no interior é claramente jogabilidade reais, mas por um tempo você poderia obtê-la legítima por um breve momento, durante o instantâneo 21W3, se você colocasse uma planta de líquen brilhante no mesmo espaço que um bloco de fonte de lava, a lava se transformaria em água. E isso se deve a um código defeituoso, em que eles estavam tentando fazer com que o líquen brilhante pudesse ficar inundado, mas assim nunca contabilizaram o registro de lava. Ela foi rapidamente corrigida e nunca foi lançada completamente. O glowstone do Minecraft costumava ser assim. Ele tinha uma cor verde-amarela quando foi adicionado no estágio alfa e não foi alterado até a atualização de textura de 114. E entre essa mudança e a retextura para Netherrack, 114 realmente se você ouvir atentamente esse som que a raposa faz, notará que quando a raposa grita, o primeiro e o terceiro som que ela toca são na verdade os mesmos, mas o terceiro efeito sonoro é revertido com um tom mais baixo e ainda mais engraçado. Os sons de raposa, na verdade, nunca vieram de uma raposa real. São apenas sons fortemente editados, combinados. Este é o bloco mais curto do Minecraft, embora deste ponto de vista possa ser difícil perceber que ele está lá. Mas se passarmos para cá, você notará que a Vitória Régia tem apenas um do tamanho de um bloco normal, e na outra extremidade, o bloco mais alto que você pode colocar seria a porta com 2 blocos de altura. Exatamente. Se você colocasse um bloco de fonte de água próximo a um bloco não cheio, como lama, areia da alma ou algo semelhante, e depois caminhasse em direção a uma parede, você notaria isso porque o bloco não tem 16 pixels completos em tamanho.
Começaremos a saltar para cima e para baixo indefinidamente por causa da água. E esta é também a razão pela qual você nunca quer atravessar a areia da alma quando está passando por um lago de lava. Estiver no modo que está muito baixo. Se você atirar uma flecha acima de sua cabeça, obviamente ela não irá acertá-lo, mas isso também não significa que a flecha desaparecerá. Então, o que você obtém como resultado é que a flecha continuará tentando saltar no topo da sua cabeça, apenas travando no lugar. O que é notavelmente a mesma coisa que acontece quando você tenta acertar uma flecha em cima de um Enderman. Esperamos que você nunca tenha deixado todos os aldeões morrerem durante uma invasão. Pega uma flecha pela metade, aqui está o que você veria. Depois que todos os aldeões partirem ou as camas da aldeia forem destruídas, os defensores dos ataques celebrarão sua vitória rindo e levantando os braços no ar, o que realmente acrescenta insulto à injúria. Portanto, para manter sua aldeia e seu ego intactos, fique longe se sentir o efeito de mal pressar as texturas dos blocos rochosos corretamente, notará um detalhe oculto que começa a aparecer na mistura e se torna instantaneamente mais perceptível quando o destacamos assim. Com certeza, há uma caveira meteorológica que aparece na textura, o que, intencional ou não, é um detalhe divertido. Ao jogar no modo pacífico, você não verá muitos mobs mortos-vivos, mas 2 ainda são possíveis, sendo o cavalo zumbi e o cavalo colocá-los no modo, você teria que usar o comando convocar. E nesse ponto, vale a pena dizer que estes existem em modo pacífico? Porque sem os comandos do operador, eles realmente não o fazem antes de você tentar pescar. Você deve olhar primeiro, pois se estiver pescando em uma área onde não se vê o céu claro acima da água, isso dobrará o seu tempo de espera. Embora possa parecer seguro e conveniente pescar dentro de uma caverna, não será tão conveniente ter que esperar o dobro do tempo, sem falar que você também ganha um bônus quando chove lá fora. Portanto, não perca tempo e apenas mova sua abóbora escada acima. Você não pode tosquiar um filhote de ovelha, mas com um comando você pode convocar um bebê que foi tosquiado e parece bastante amaldiçoado. Além disso, realmente mostra o comprimento da cabeça da ovelha. Sob toda aquela parede. E nenhuma quantidade de blocos de parede vale a pena olhar para esta visão. Qual bloco é mais curto que uma laje? Na verdade, é um caldeirão, porque claramente o próprio bloco, quando você os coloca lado a lado, não parece muito menor. Mas antes, quando você está dentro de um caldeirão, você estará na metade da altura de alguém que está em cima de uma laje. Se você colocar um bloco em cima do pó de sal, ele nunca se transformará em um bloco de terra. Não importa quanto tempo você espere, ao contrário de seu micélio ou grama. Mas você pode conseguir bastante com um abeto 2x2. Então não estou muito preocupado em perder um suprimento de pó de sal. Se você tivesse um relógio do Minecraft em seu inventário e alterasse a hora usando comandos, notaria que o relógio precisa girar rapidamente para acompanhar a hora atual. E como acontece em um dia normal do Minecraft, cada um desses 64 quadros de animação só será reproduzido por cerca de 19 segundos de quadro, dado que um dia completo de Minecraft dura 20 minutos. Diamantes e ovos de desova compartilham a mesma textura. Talvez este exemplo torne isso um pouco mais óbvio. E não são apenas os ovos de desova que compartilham o mesmo formato do diamante, mas também o ovo da tartaruga, que não percebi até que foi apontado, mas agora nunca mais poderei deixar de vê-lo. Se você olhar atentamente para as cabeças de alguns aldeões, notará que eles podem estar usando chapéus bem estranhos, como o do aldeão bibliotecário, por exemplo, que embora possa parecer um fez, na verdade é um livro quando você olha para ele do ângulo certo. E embora possa parecer que o aldeão do pântano está usando um boné ou algo parecido, na verdade é apenas uma vitória régia espalhada no topo de sua cabeça, o que honestamente me deixa com ciúmes. Eu gostaria de poder usar isso também. E se você tem inveja do estilo deles, não se preocupe. Com um item de barra, substitua o comando, você também pode usar esse tipo de livro como chapéu. Bem, este é um dos itens mais raros do Minecraft. Como um bloco exista ao nosso redor no mundo, quando você a quebra, você só obtém grama normal. Então, para realmente conseguir o item de grama alta, você teria que ter sorte e encontrá-lo em algo como um aldeão. Baú de saque, o que parece exigir muito esforço para conseguir esse item, mas se você está tentando conseguir todos eles, nos snapshots desta estipulação. É possível duplicar qualquer livro quantas vezes quiser. Depois de preencher o novo bloco de estante cinzelado, basta clicar nele novamente com o livro que desejar. Portanto, se você usar um clicker automático aqui, poderá obter alguns resultados usar uma espada para tentar quebrar teias de aranha, porque em vez disso é possível quebrá-las ainda mais rápido usando um balde de água. Então, da próxima vez que você estiver preso no domínio da aranha, seria melhor derramar um pouco de água corrente em vez de desperdiçar a durabilidade de sua espada de diamante. A água também é muito mais reutilizável, então duvido que haja alguma objeção. A partir dos snapshots de 1.9, agora podemos ter 3 jogadores andando em um barco, já que se você colocar o novo Camel Mob dentro de um desses barcos, então você pode ter um de seus amigos dirigindo, e então você e outro amigo o seguram na parte de trás, e nesse ponto, ele tecnicamente acomoda 4 porque o camelo também pode vir junto. E então, se você colocar alguns papagaios nos ombros, acho que ainda mais amigos poderão vir junto na jornada. Ser muito, muito menor, como mostra este vídeo oficial divulgado pela Mojang. Um projeto inicial para a abelha teria um tamanho mais próximo do da tartaruga bebê, mas isso ainda é mais atraente do que seu primeiro projeto. E quando você não sabe se está olhando para a frente ou para trás da abelha, você sabe que precisa mudar a aparência. Veja porque os androides são úteis quando estão na horizontal, mas não tanto quando estão na vertical. Porque quando está na horizontal, você pode derrubar blocos em cima dele e isso os quebrará. É da mesma forma que uma tocha ou laje faria, mas coloque-a na vertical e os blocos que caem podem cair no lugar sem nunca quebrar. A razão pela qual os papagaios dançam quando você toca um disco de música é por causa da animação do emoji da festa, que é baseada neste gif icônico de um kakapo ou ao papagaio dançando com 3 TNT em um manto. Você pode criar o Etoslab.
Este item de piada, sem surpresa nomeado em homenagem ao laboratório de ethos do Minecraft YouTuber, fez parte da atualização do 1º de abril do Minecraft 20, e embora se comportasse quase exatamente como um bloco TNT normal, você nunca pode ser muito cuidadoso de drenar um monumento oceânico com areia. Por que não usar pistões? Já que a verdade é que um pistão acionado é capaz de destruir blocos de fontes de água. O que significa que se você tiver o lodo em mãos para fazer esse tipo de robô, que move a água mostrado pelo RVR, você pode drenar oceanos inteiros sem nunca tocar na areia esponjosa ou em qualquer outra coisa. E pessoalmente, nunca reclamarei de ter uma opção automática. Ao contrário dos zumbis, a casca não pode se transformar no molde afogado, mas pode se tornar um zumbi. Então, ao manter uma casca debaixo d'água por 30 segundos, ela eventualmente se transformará em um zumbi, e depois de mais 30 segundos, esse mesmo zumbi se afogará. Ou seja, se você tiver 1 minuto de sobra, você se afogou. Este não é Steve, mas na verdade, é a multidão humana não utilizada do Minecraft. Nos primeiros desenvolvimentos do jogo, existia uma multidão hostil, que parecia idêntica a Steve. Mas mesmo sendo hostis, é difícil dizer que eles eram intimidadores, considerando que gerá-los apenas faria com que eles se movessem de maneira desajeitada. E quando você assiste aquelas filmagens antigas, em 119 fica bem claro porque eles as removeram do Minecraft 20, temos galinhas que põem diamantes. Isso não é brincadeira, embora fosse para ser. Em 1º de abril, 2013, Mojack adicionou esta galinha azul à sua foto falsa, que poderia colocar diamantes e lápis lazuli. O que parece ótimo, mas tome cuidado, pois eles também têm tendência a explodir. Para configurar todos os blocos prismarinos, para ligar totalmente um conduíte, notaria que o bloco de conduíte interno emite o mesmo nível de luz que o glowstone. Mas sério, por ter feito todo esse esforço para tentar iluminar o lago local, por que você não usaria aquele prismarinho para fazer uma lanterna marítima? Ou melhor ainda, use a pedra luminosa que você precisa para fazer as lanternas do mar. E use isso, porque obviamente glowstone é tão brilhante quanto glowstone. Ou a opção mais barata, 4 picles do mar, emitem exatamente a mesma quantidade de luz. Se nível está fugindo de um porquinho, não se preocupe em fechar a porta, pois por mais chocante que seja, os porquinhos são, na verdade, inteligentes o suficiente para abrir portas. Não existem nem portas que aparecem no interior. Como eles aprenderam a fazer isso? Portanto, para sua segurança, opte por alçapões e portões de cerca. Este bloco só existe em edição de bolso. Eles ainda não conseguem, ou pelo menos existia, porque hoje em dia este bloco parece muito diferente, e é o cortador de pedra a que todos estão habituados. Mas com certeza, quando foi adicionado pela primeira vez à edição de bolso, costumava ter o tamanho de um bloco completo, parecendo muito mais próximo de uma fornalha do que qualquer coisa a que estamos acostumados hoje. E embora a textura antiga fosse chata, parece muito mais fácil de segurar, então poderia ter sido bom ainda não está mais segura. Mas quando o criador o estava desenvolvendo, ele falou sobre adicionar um dragão vermelho especial que poderia existir fora do final. E embora não esteja claro se esse mob será adicionado, já que a saída do criador em 2014, Gen mencionou que se fosse adicionado, estaria vinculado ao ovo de dragão que você obteve qualquer outra na atual luta de dragão ao Minecraft. A primeira do grupo era na verdade uma laje de terra, mas mesmo sendo a primeira, nunca passou de nenhuma das versões mais antigas, o que é definitivamente uma pena para os construtores. Mas com uma textura como essa, poderia ter sido muito perturbador construir. Se você vir uma galinha no oceano, considere-se com sorte, pois há uma chance muito pequena de uma multidão afogada ser capaz de desovar nas costas de uma galinha como um bebê zumbi faz. Além disso, é óbvio que foram forçados a ir para lá. De qualquer forma, não parece que o frango goste muito de água. Ao contrário de qualquer outro bloco que você quebrará com uma pá, os blocos de neve são os únicos que exigem especificamente que a pá seja quebrada com sucesso, já que o resto você pode fazer manualmente ou usar algo como toque de seda. Mas blocos de neve? Sem sorte. É pá ou nada. E com isso, pessoal, o YouTube acha que vocês podem gostar desse vídeo, então veja se eles estão certos e faça um bom, ok?